Num universo de infinitas histórias, há um lugar onde muitas delas se entrelaçam, criando um tecido único de desafios, mas também de sonhos e esperanças. É aqui em Bruxelas, neste cruzamento de culturas e ideias, que construímos o nosso futuro. É no coração da Europa que o nosso destino se liga com o de mais de 450 milhões de europeus. Num continente conhecido pela sua diversidade e pela sua história, cada nação oferece uma paisagem de cores, línguas e sonhos muito próprios. Mas juntos, formamos um mosaico mais amplo chamado Europa, um projeto de coesão e força chamado União Europeia. Hoje, a Europa enfrenta um momento altamente desafiante, com problemas globais que transcendem fronteiras nacionais. O aumento do custo de vida acentuou as já existentes assimetrias sociais, às quais se juntam a instabilidade geopolítica e as dificuldades de acesso à habitação. Sabemos que em Portugal este cenário é ainda mais grave, dada a estagnação no poder de compra real dos portugueses, apesar de uma entrada superior a 157 mil milhões de euros provenientes de fundos europeus. O grande problema tem sido a eficácia da aplicação destes fundos. Os governos que temos tido preocupam-se em gastar este dinheiro, o que é diferente de gastá-lo bem. É por isso que após 38 anos de União Europeia, ainda não conseguimos pagar os salários competitivos que permitem reter e atrair o talento em Portugal, sobretudo dos jovens portugueses. A vida no planeta encontra-se ameaçada pelas alterações climáticas. Temos até ao final desta década para evitar o ponto de não retorno. Mas, em Portugal, foram nomeados para ministros do Ambiente e da Agricultura 2 ex-eurodeputados que votaram contra a Lei do Restauro da Natureza. A nível europeu, conseguimos a Lei do Clima e o Pacto Ecológico Europeu, mas von der Leyen e a atual Comissão Europeia têm recuado gravemente nesta ambição ao sabor de narrativas populistas da extrema-direita. Portugal, que é um país altamente vulnerável às mudanças climáticas, precisa de uma nova geração de políticos com a coragem de se posicionarem na transição para a economia neutra em carbono. Dos jovens aos mais velhos, ninguém esperava voltar a ver a guerra em solo europeu. Entretanto, Putin ameaça a paz na União Europeia e surgem incertezas quanto ao compromisso dos Estados Unidos da América com a NATO se houver uma nova presidência de Trump. Hoje, mais do que nunca, a paz na Europa depende de uma União Europeia unida, forte e com autonomia militar e estratégica dentro da NATO. O crescimento de partidos de extrema-direita como o Chega não só desafiam os valores da liberdade e paz conquistados ao longo da história, como reforça a extrema-direita europeia aliada de Putin, que desmantela por dentro a unidade entre europeus e o funcionamento das instituições europeias. Restaurar a confiança na democracia é vital para manter a paz na Europa e os seus valores fundamentais. Estes desafios não conhecem fronteiras. Eles afetam-nos a todos, em cada canto deste continente. E a resposta? Essa também não pode conhecer fronteiras. O Volta é essa resposta. Uma voz pan-europeia que une os europeus sobre as bandeiras da inovação, sustentabilidade, ciência e inclusão. O Volta é um partido pan-europeu, ou seja, existem todos os 27 Estados-membros. Temos um programa eleitoral comum para dar resposta aos desafios partilhados que a Europa atravessa. Por toda a Europa, o Volt junta cidadãos que partilham a mesma visão progressista e convicção na força e valor da unidade europeia. Conhecemos que soluções eficazes para o nosso país e para a Europa não são exclusivas nem da esquerda nem da direita. Para nós, fazer política significa promover o diálogo construtivo, envolver os cidadãos e aprender com ideias e boas práticas de outros países europeus. O Volt é um partido feito de cidadãos e para os cidadãos. Defendemos que na política as decisões têm de ser tomadas o mais próximo possível das pessoas. Com uma forma de fazer política que valoriza a ciência, o progresso e a colaboração, propomos uma Europa mais unida, uma Europa onde trabalhamos juntos para garantir oportunidades para todos, promover a justiça social e travar o aquecimento global. Enquanto candidatos às eleições europeias pelo Volt, é com base nestes princípios que queremos ser a tua voz no Parlamento Europeu. Aquilo que acontece aqui tem um enorme impacto aqui. Neste momento decisivo, o teu voto tem o poder de reforçar a nossa união, a nossa força, a nossa visão de uma Europa próspera, sustentável e inclusiva. As eleições europeias são mais do que um momento de decisão política, são uma oportunidade para moldarmos o futuro da Europa e de Portugal. Vota por uma nova forma de fazer política. Faz-te ouvir na Europa. Vota no Volt.